Pessoal, estamos mais uma vez aqui, fazendo aqui o nosso bate-papo, um podcast, um bate-papo bem legal, bem descontraído. É sobre empreendedorismo, sobre liberdade financeira. São assuntos do dia a dia que vai te ajudar muito. Muitas pessoas têm me procurado, têm conversado comigo, e eu vejo que os problemas que eles têm são os mesmos. Então, nós vamos abordar alguns assuntos aqui que vai ser interessante para você. Bem-vindo aí ao nosso programa, aí, ao nosso podcast, e o sucesso passa por aqui, tá bom? Legal. Então, Davis, como eu estava conversando com você, eu fico muito preocupado porque existe muitas empresas que quebraram no passado, bastante empresas quebraram, tem histórico, porque quebraram, e continuam quebrando. E quando uma empresa quebra, o prejuízo ele não é só financeiro, ele é um prejuízo social também. Porque os pais de família são demitidos e, dependendo da forma que a empresa quebra, ela não paga a indenização que é devida. E aí gera um problema muito maior para o empresário. Ele tem o problema que quebrou a empresa, que ele precisa criar alguma outra coisa, mas ele já está abatido por causa da quebra daquela empresa. Ele não vai pagar as indenizações que é devida ao trabalhador, e ele vai receber muitos processos, e esses processos não são comuns, eles costumam ser muito caros, e desse processo são penhorados até os bens da pessoa, do empresário. Então vê que não é uma coisa simples, é uma coisa, quebrou, e daí? Não, quebrou, é uma coisa bem complexa mesmo. Aí eu pergunto assim, umas coisas que eu costumo dizer e pesquisar, por que as empresas quebram? Porque muitas empresas quebram. Então, as empresas quebram, eu sempre, não sendo repetitivo, mas por uma necessidade, as empresas quebram porque não tem gestão, as empresas quebram por excesso de otimismo. O otimismo ele precisa ser moderado e não excessivo. As empresas quebram porque não tem pessoas certas nos lugares certos. Empresas quebram porque não tem demandas, e às vezes as demandas que existem quando um empresário abre uma fábrica são demandas temporárias. O que é uma demanda temporária? Você lembra, eu costumo dizer de modismo, você lembra da paleta mexicana? Uhum. Caríssimo, um sorvete, mas mudou o nome, né? De sorvete vamos falar paleta mexicana. Então todo mundo começou a se envolver com isso, começou a montar o seu negócio. Se ele faz, eu também posso fazer, que é uma coisa simples, e empesteou o mercado de paleta mexicana. E as pessoas, muitos pediram conta de empresas, muitos gastaram dinheiro, e essa febre passou. E aí, o que aconteceu? Com aquele monte de gente, com aquele monte de empresários que abriram numa fase de otimismo, e aí, quebraram e teve um aspecto aí, teve um aspecto social também. Eles quebraram, ele perdeu dinheiro, a família está descontente, porque eu costumo dizer, quando uma empresa quebra, ele leva a família junto. Se não ter funcionário nenhum, ele leva a família junto, porque a família está acostumada com um padrão de vida, a família está acostumada que aquele empresário leva o sustento para casa. E quando se quebra uma fábrica, quando se quebra uma empresa, não importa o tamanho, porque a queda é devido ao padrão de vida daquela pessoa. Se ele tem um comércio pequeno, vai sofrer, como se um empresário grande, ele vai sofrer proporcionalmente ao tamanho dele. Então, nós temos que fazer de tudo para evitar as quebras. Tem alguns empresários muito bons, que você vê muito na internet, que eles quebraram muitas vezes, mas conseguiram se levantar. Mas não são todos. Eles conseguiram se levantar, e alguns que estão começando estão tentando usar isso como regra. Isso não é regra, são exceções. A pessoa que quebra e se levanta não é regra, são exceções. São pessoas que têm uma motivação muito forte, uma fé muito grande, acredita no negócio. Então ele se levanta mesmo. Você vê um monte de pessoas que se levantou e cresceram muito mais do que o primeiro negócio que eles tiveram. Isso sim, existe bastante.
mas não são tantos quanto os que quebram. Os que quebram, a pesquisa fala que são 70%, né? E ela continua, não muda. Você vê que estranho, não muda, continua sendo 70%, não mudou. Talvez em alguns casos seja 65%. Então, continua quebrando. E eu me lembro de algumas histórias. Eu lembro que eu tinha um amigo que agora ele é vendedor de consórcio. Quando eu vi pela última vez, ele estava vendendo consórcio. Uma pessoa bem simples, entrou na minha sala e vendendo consórcio, e a gente vai batendo papo dentro da minha empresa, na minha sala, e eu perguntei para ele, o que você fazia antes? Ele falou, eu tinha uma empresa muito boa, muito grande, eu ganhei muito dinheiro. Ele falou que ele tinha uma piscina na sala da casa dele. Eu tinha uma piscina na sala da minha casa. Ele fazia, eu lembro que ele fazia peças para caixa eletrônico do Itaú, da Itautec. Ele fazia peças, não sei se ele fabricava a parte total, mas ele fazia e ganhava muito dinheiro, e ele achava que era inabalável, que ninguém ia conseguir tirar ele do mercado. Ele tinha uma empresa só, sabe que é um risco muito grande, quando você só tem um cliente, o risco é muito grande. Então você tem que ter vários clientes para que o risco seja dividido, né? Aquela velha frase que a gente conhece, colocar os ovos numa cesta só. Então, mas ele tinha só um cliente. E ele acreditava que nunca o cliente ia cortá-lo. Ele acreditava piamente nisso daí. E ele é um cara orgulhoso também. Ele não queria... todo o dinheiro que entrava na empresa dele, ele gastava. Ele dava um conforto exagerado para a família. O padrão de vida dele era fora do normal. Ele não fez caixa reserva, ele não pensou numa crise que poderia afetar, ele não tinha um caixa na empresa dele. Ele fazia uma extravagância terrível. E era uma pessoa, ele mesmo disse, da boca dele eu ouvi que ele era muito orgulhoso. Ele era muito orgulhoso. E você sabe, né, que as pessoas orgulhosas não conseguem permanecer no mercado. Então, o que aconteceu? A empresa tirou todo o serviço dele de um dia para o outro. Ele falou que foi rápido assim, ó. Ligou para ele e falou, não queremos mais o seu serviço. Ele se encontrou numa situação que ele nunca imaginou que ia passar por aquilo. Excesso de otimismo, acreditar demais num cliente só. E ele foi na miséria, ele caiu tudo, ele perdeu tudo. Ele ficou endividado, completamente endividado. Diz ele, depende muito, isso aí acontece bastante também. Diz ele que agora ele é uma pessoa feliz. Ele paga aluguel, mas ele mora numa casa simples, ele paga aluguel. Ele se acostumou com uma vida simples. Eu sempre falo para você que não é questão de você ser pobre ou você ser rico. Você tem que se adaptar. Se você consegue ser feliz na situação que você vive, com o salário que você ganha, é legal, isso é muito bom. Ele não queria mais riquezas, então ele estava decepcionado com as riquezas. Olha só, decepcionado com a riqueza, mas ele alcançou um padrão de vida que para a família dele era aceitável. Então ele falou para mim que ele estava muito feliz, mas que se ele começasse de novo, ele ia começar completamente diferente. Então você vê que as empresas quebram por má gestão, por excesso de confiança. Você pensa que é única no mercado, não inova, não coloca talentos, pessoas competentes para trabalhar. Você vê o caso da Blockbuster. Quem que não lembra da Blockbuster? Que todo mundo saía de casa, era até gostoso, saía de casa para alugar filme, ficava escolhendo os filmes, e estava dominando o mundo. Mas vamos falar aqui do Brasil, era até bonito lá, semana as pessoas iam, comiam uma pipoca, assistiam um filme, e eles estavam bem, estavam nadando de braçada, e teve até uma oportunidade para a Blockbuster comprar a Netflix quando a Netflix estava começando. Nossa! Então você sabe, a oportunidade, aquilo, né, passou e eles não pegaram, mas eles, não, deixa a gente aqui do jeito que está, nós estamos muito contentes, estamos lucrando bastante. E aí veio o advento de outras, de Netflix, YouTube. Aí você sabe que agora chegou inviável e para você fazer locação é inviável. Mas eles ficaram ali estagnados. Eles não olharam para o futuro. Eles não acreditavam que a tecnologia ia avançar tanto. Eles quebraram. E a Netflix ia vender naquela época
muito barato para eles. Eu acredito que eram 5 bilhões, não sei se é de reais ou de dólares, mas era muito barato. Que hoje é uma empresa que vale bilhões, então eles tiveram a oportunidade e não compraram. E aí você fala, e não são empresários comuns, são pessoas, para montar uma Blockbuster, são pessoas excepcionais, são empresários excepcionais. Mas, então quer dizer, a quebradeira, a falência, ela vem para cada um, não importa o nível, seu nível cultural, não importa o quanto você é inteligente, não importa quanto você tem de dinheiro, ela vem mesmo e ela quebra. Então ela quebrou, esse meu amigo orgulhoso, quebrou a Blockbuster. Você lembra também da Kodak, que em 1970 a Kodak dominava. Eu acredito que era mais de 80% do mercado era dela. Mais de 80% do mercado mundial era da Kodak. Até os filmes, não somente as máquinas e os filmes também, que tinha um filme que você tinha um filme que a gente tirava, também era deles. Eu acho que tinha até produtos de revelação, né? Ela fazia a linha inteira. Ela tinha um nicho muito grande de mercado, ela dominava, faturava bilhões. E quando dentro da Kodak mesmo, nasceu a câmera digital também dentro da Kodak. Mas eles engavetaram o projeto, que eles não acreditaram na câmera digital que eles mesmos criaram e eles engavetaram. Você pode pesquisar, eles engavetaram e não acreditaram no projeto e continuou. Ao invés de inovar, porque eles iriam ser os pioneiros, né? Imagina, a Kodak, teria que ser ela pioneira, porque ela que mexe com foto. Então ela continuou, ela não acreditou no projeto. Outras empresas acreditaram no projeto e hoje ela está aí, ela é insignificante do que ela era, do que ela é hoje, ela é insignificante. Aí faltou o quê? Faltou inovação. As empresas, elas quebram mesmo. Então, o mercado, ele não respeita ninguém. O mercado não respeita ninguém. O mercado está aí, existem as regras do mercado. Parece um jogo. São regras do mercado, parece um jogo. Você está aí e tem concorrentes, tem demanda? Tem, mas tem os seus concorrentes, tem um produto novo que substitui aquele que você criou. Então isso é uma coisa que me preocupa muito. E quando vem uma crise, a crise, você sabe que ela vem de tempos em tempos. Fica tranquilo quem está em casa, quem tem uma fábrica, fica tranquilo que vai vir uma crise, não tem como você escapar, ela vem, não tem como, isso é histórico, tem um histórico de crise, às vezes é de 7 em 7 anos, 3 em 3 anos, o pessoal aí agora está falando que vai chegar uma outra crise, então você tem que estar preparado para elas. E as pessoas que não estão preparadas, as pessoas são as que quebram primeiro, Não importa o tamanho do negócio, tá? Não importa o tamanho do negócio, quebram primeiro. Aí, como que você se prepara para uma crise? Ela vem. Então, você está com o seu negócio, você está com o seu empreendedorismo a todo vapor. Lá, tal, e você está sossegado, você não está pensando em nada. Você tem que pensar, você tem que falar, opa, vai vir uma crise aí, eu preciso me preparar. Então, antecipadamente, você já faz um plano para que você possa passar por essa turbulência que vem por aí. O que você faz para que você possa passar por essa turbulência e sair do outro lado mais forte? Você se prepara de uma forma, você pode se preparar financeiramente. A parte financeira é a melhor, é o melhor remédio contra a crise. Um caixa muito bom é o melhor remédio contra a crise. Então, eu tenho 38 anos de empreendedorismo, eu passei por todas. Inacreditável, eu passei por todas as crises. Hoje eu estou mais forte, mas no começo eu sofri bastante. A minha empresa caiu, ela não chegou a quebrar, mas cheguei a ficar no fundo do poço, mas conseguimos se reerguer. E hoje eu sei o que é uma crise, eu sei como enfrentar uma crise.
Então, para se enfrentar uma crise, primeiro é quando está entrando dinheiro na sua fábrica, no seu empreendedorismo, você tem que guardar uma parte e deixar lá como... Isso não é capital de giro, o capital de giro é diferente, é aquele que gira dentro da empresa. Esse que eu estou falando para você guardar é um dinheiro... É reserva de emergência. Ele não seria nem de emergência, ele é uma reserva mesmo, ele é uma reserva para crise mesmo, que ele investiu. Mas quando chega uma crise, como que você fica mais forte? Porque os seus concorrentes vão quebrar. Vamos supor, você tem um produto que no seu bairro você tem qualquer produto, qualquer comércio, que tem 10 pessoas. Quando vem uma crise, menos pessoas vão consumir o produto. Cai para 5. Então você já eliminou 5, não que você eliminou, a crise eliminou 5 pessoas. Então você passou a crise, então aquela demanda diminuiu, mas não vai dividir por 10, vai dividir por 5. Ou por 3, ou por 2, ou por 1. E acontece. Então você tem que se preparar para que você esteja nos 5 ou nos 3 que vão sobreviver. Então isso é uma questão esse tempo de crise é uma questão que você vai sobreviver. Aí o seu nome fica mais forte, você fica mais conhecido. Aí até essas pessoas se levantarem, até outro competidor se instalar, você já está indo muito bem. Então você vê que é uma coisa, é simples, se você analisar bem, é simples. Tem uma outra coisa que derruba muito as empresas, que não é a crise, é o envolvimento familiar, tá? É o envolvimento familiar. Eu não gosto do envolvimento familiar numa empresa. Por quê? Como que é o envolvimento familiar? Primeiro, se você tem sócio, você precisa, quem é seu sócio é aquela pessoa que você contratou, e não a família dele, é aquela pessoa que você contratou. Mas vamos falar assim, ó, o envolvimento familiar, como é que funciona? Você tem um padrão de vida, você ganha R$5.000 por mês. Você ganha R$5.000 por mês. Na fábrica onde você trabalhava. Aí você montou uma empresa. E nessa empresa, a sua família tem que falar, não, nós temos que sobreviver com os mesmos R$5.000 que você sobrevivia quando você trabalhava de empregado. Mas é diferente. Quando você monta qualquer tipo de negócio, um mercadinho, uma pastelaria, você monta um comércio, um depósito de material para construção, um açougue, seja lá o que for, hoje em dia a família costuma fazer assim, olha, está entrando dinheiro lá no seu comércio, no seu empreendedorismo, e você começa a pagar os boletos. Deixa que eu pago o boleto lá. Aí você paga o telefone, aí você paga a luz, aí você paga o cartão de crédito e a família vai se acostumando com aquilo. E sem você perceber, é uma coisa incrível, sem você perceber, você já está com uma retirada, aquilo que era 5 mil, agora está 6, 7, 8. Eu sei porque eu presenciei, eu vi pessoas fazendo isso. Então você está de uma forma que você está quebrando a fábrica e você não sabe. Sua família está feliz, mas a empresa silenciosamente está quebrando. O seu negócio silenciosamente está quebrando. E é pior, né? Silenciosamente você nem percebe. Aí quando você perceber, aí já é tarde. Então, qual que é o conselho que eu dou? Você tem que chegar para a família. Se você tem a esposa, 2 filhos, a esposa, você e 2 filhos. Fala, olha, nós vamos continuar com o mesmo padrão de vida. Até o nosso empreendedorismo, o nosso comércio, o nosso negócio começar a crescer. Todo o dinheiro que a gente ganhar, a gente vai reinvestir. A gente vai fazer estoque, a gente vai melhorar, a gente vai fazer treinamento, a gente vai contratar pessoas melhores. E lá na frente a gente vai começar a mudar o nosso padrão de vida. Mas agora não, de forma alguma. Porque a pessoa muda de padrão de vida automaticamente. Aí você, comprou um posto de gasolina, tô rico, não tá rico não. Pensa que tá rico, mas não tá. Para ser rico é muito para ser rico, não é fácil. Então, eu não vejo nenhum negócio surpreendente que consegue tolerar tudo isso. O mercado não tolera esse tipo de situação. Então, é mais um motivo para as pessoas quebrarem. Então, Mauro, você estava falando das empresas que quebraram. Uma empresa que eu acho surpreendente como que foi quebrar, porque não foi crise, foi a Ericsson. Eu trabalhei na Ericsson. Eu trabalhei na linha de montagem de celulares da Ericsson. Antigamente, acho que era aquele que abria, né? Que era o Sony Ericsson. Sim. Lembra? Que era status. Todo mundo queria ter um celular daquele, porque era status. E eu trabalhei no tijolão, que eles falavam, o tijolinho lá, sabe? Que era da Ericsson.
Era muito celular por hora. Ó, você falou da Ericsson e eu lembrei de uma outra, o BlackBerry. BlackBerry, Ele em termos de segurança, era um dos melhores. Era um dos melhores. Ele era para ser a Apple hoje, ele era para ser era o iPhone. Hoje ele ia ser um dos melhores, mas ele não prosseguiu. Ele ficou com aquele... Então, mas não foi crise. Gestão, nesse caso é gestão. Aí foi falta de criatividade, inovação. Ele ficou parado, empresário nenhum pode ficar parado no tempo. Nós temos que pensar constantemente, nós temos que inovar constantemente. A gente tem que pensar, o que eu vou fazer? Ainda mais em tecnologia, né? Tecnologia, se deixou de inovar, você perde. Você fica para trás. Porque o seu concorrente está inovando. Tecnologia é muito rápido. Outro exemplo, Mauro, nesse exato momento que eu acredito que está ficando para trás. Para mim já perdeu, no meu ponto de vista. Alexa. A Alexa, todo mundo quer ter uma Alexa. Todo mundo. Né? É muito bonito você ter na tua casa, você pergunta, ela responde. Depois que veio o chat GPT, o que é a Alexa perto do chat GPT? O que é o Google perto do chat GPT? Mauro, quando você instala uma extensão do chat GPT no Chrome, no Google, tudo que você pergunta para o Google, o chat GPT te responde. Você está perguntando para o Google, mas ele te responde aqui do lado. O Google te dá 10 links para você clicar e ir até o que você quer. O chat GPT não, ele já te dá a informação correta e uma vez só, já te responde. Tecnologia, e então, é rápido, muito rápido. Hoje muito rápido. se você ficar um dia brincando com o chat GPT, você já não vê mais graça na Alexa. Porque você vê o quanto a Alexa deixou de ser inteligente perto de um chat GPT. Então, é outro equipamento que eu achei que o chat GPT deveria estar integrado na Alexa. Eles deveriam estar pensando nisso. Porque se você tem um aparelho daquele que você fala e ele responde o que o chat GPT faz, cara, ia ser coisa de outro mundo. Só que não fizeram. A Alexa também está acontecendo isso nesse momento. E eu vou falar outra coisa, vai vir um concorrente pro chat GPT. Que é o do Google, né? Não, mas vai vir outros e outros e outros. É igual as criptomoedas. Lançou uma, isso, agora vai vir um monte. Tem milhões e milhões de criptomoedas. Então, quer dizer, tem pessoas que querem copiar, mas copiar e fazer melhor. Tem pessoas que copiam e fazem melhor. Isso que é legal, você pode copiar. Não é pecado copiar, não é errado copiar um produto. Depois que ele teve o tempo de mercado, depois que a patente foi quebrada, você pode copiar, a patente foi quebrada. Mauro, outro exemplo, vamos citando os exemplos aqui. Yakult. A vida inteira nós tomamos Yakult daquele potinho. Tudo bem que eles ganhavam muito mais vendendo de sei lá quantos ml tinha ali, 100 ml, sei lá, daquele pequenininho. Eu acho que venceu a patente de 20 anos, né? Que eu acho que é 20 anos, estou chutando aqui, mas eu creio que seja. Depende do produto. Tá, vamos colocar 20 anos aí só como exemplo. O que fez agora que você vai no supermercado agora, tem um monte de 1 litro? Isso. Quebrou o Yakult. Para mim quebrou, porque eu não vejo mais Yakult no supermercado. E eu não vejo a tiazinha vendendo como vendia na rua. Antigamente tinha o processo delas passarem com o carrinho. O que aconteceu? Porque agora, acho que é frute alguma coisa que você vê lá Agora tem de vários sabores. O cara colocou num litro. Todo mundo que tinha vontade de tomar Yakult de monte, agora tocou para 1 litro. E cadê o Yakult? Então, Davis, isso aí é a tecnologia. É o que eu falei para você. Não pode ficar parado. Tem que constantemente estar inovando, mexendo no produto, na atuação de mercado. Vamos supor, o Yakult continua o mesmo produto. Continua o mesmo produto. Mas inovação, ele mesmo poderia falar assim, eu vou fazer de 1 litro. Ele mesmo poderia ter inventado outras situações que ele podia estar ainda sendo pioneiro. Eu não sei se a quantidade que ele vende. Eu estou falando sem conhecimento de causa. Né? Eu sei que existem as pessoas que estão vendendo de litro, sem conhecimento de causa. Um exemplo disso, um exemplo positivo disso, né, que a gente só está falando de exemplo negativo, é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola você vê de 250 ml, 310 ml, 600, 1 litro, acho que tem 1,5 litro, acho que tem 2 litros, 2,5 litros. Tem retornável. Eu acho que tem até de 3 litros, eu acho que a família, tem super 2,5, família, alguma coisa. Tem 3 litros. Por isso que ela é a top do mercado. Porque é isso que você falou. O que a Coca-Cola está fazendo? Ela está inventando, ela está inovando toda hora. Ela está esperta, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Antes que alguém venha e lance um refrigerante e fala, lancei o Super Família. A Coca não faz o Super Família? Não, eu tenho sim. Quer dizer, ela fechou as brechas, né? Vamos dizer assim. David, saindo da tecnologia e voltando para pessoas. Eu fui numa loja de ferragens
E eu comprei o produto e tinha uma senhora lá comprando um produto também. Um produto elétrico, uma coisa eletrônica lá, estava comprando. E uma senhora muito educada. E nesse lugar, eu já até falei com o dono que eu acho estranho, né? Você vai numa loja e não tem o nome do atendente aqui. 20 anos que eu vou na loja e não sei o nome da pessoa. Quanto custa para colocar o nome aqui? Nada, é muito barato. Mauro, só te interrompendo. Pior ainda é você ir numa loja e você ver o teclado da pessoa que está ali te atendendo apagado. Mauro, custa R$19 um teclado. Uhum. Aí a pessoa, sabe o que a pessoa faz? Ela tá, olha só para você ver. Ela tá representando a loja, ela é a cara, ela é o cartão de visita da loja. Aí ela escreve no papelzinho a letra A, a letra B e cola com durex em cima do teclado. E aí você vê que aquela loja não tem uma gestão de trocar o teclado da pessoa. Aí você olha naquilo ali, você fala assim, cara, se não compra um teclado de R$19 para um atendente, imagina o que não deve fazer para os funcionários, imagina como que não deve ser a gestão desse cara. Então, aí eu fui nessa loja, incrível, né? E várias, é só colocar pode ser um crachá. Não precisa ser da pode ser um crachá. Ô, Leandro, você tem que chamar a pessoa pelo nome que cria uma sinergia. E você vai em tantos lugares, você vê, você tem vontade de chamar a pessoa pelo nome, mas você, moça, você nem sabe o que falar, né? Para a pessoa, porque você não sabe da idade, você não sabe o que falar. Então é uma coisa simples, mas que ninguém olha. Barato, simples, ninguém olha. É pessoas com mente fechada. Mas eu estava nesse recinto e ele tinha lugar para colocar uns 4 carros lá. Aí a moça falou assim para o rapaz, depois que ela comprou o produto, ela falou, eu vou ali, do lado, era do lado mesmo, eu vou comprar, tem uma sorveteria, só vou pegar um sorvete, é coisa de segundos. Ele olhou feio para ela e depois ele falou para mim, você acha que pessoa folgada? Eu falei, não, você está errado. Nossa. Primeiro, ela ia de qualquer jeito. Não tem lugar para estacionar, o carro dela está aqui. Ela é o que paga, ela paga ajuda a pagar o seu salário. Falou para ele? Falei. E ela gastou na loja dele ainda? Ela gastou. Nossa. Ela ajuda a pagar o seu salário. Você tem que chegar para ela e falar, vai numa boa aí, fica tranquila. Era isso que você tem que falar. Ela se sentir segurança, ela sentir que tem um ambiente amigo aqui. Então, e ele ficou olhando para mim, eu falei, não, você está completamente errado. E o que ele respondeu? Não, ele pegou e tipo assim, ele aceitou. Ele não me respondeu nada, mas ele aceitou. Você olha pela cara da pessoa, você vê que ele estava errado. Mas eu vejo isso muito. Mauro, muito conta aquele exemplo lá que você falou que parou para comprar alguma coisa de piscina e o cara tinha um terreno do lado. Lembra que você me contou uma vez? Ah, é verdade. Que ele guardava as coisas. Conta esse caso. Não, é verdade. Eu fui num lugar comprar produto para minha piscina. Tá? E quando eu cheguei lá, não tinha lugar para estacionar o carro. Aí eu dei volta, tudo, mas eu já tenho amizade nesse lugar, bastante amizade, então eu andei, depois fui lá, aí eu conversei com o rapaz, falei assim, aí eu vi o galpão dele cheio de lixo, sabe, motores velhos, sabe, e é um galpão do lado do estacionamento, é um lugar que tem um trânsito um tráfego muito grande. Aí eu falei assim para ele, e esses lixos aí, tudo, tal, isso aí tá encostado, não serve para nada. Aí eu falei assim, quem tem piscina, tem carro. Quem vem comprar os produtos aqui não vem de ônibus. Vem do quê? Eu falei para ele, vem de carro. Então, se vem de carro, ele precisa estacionar, não é? Ninguém vem de ônibus comprar produto, isso mesmo. Se você tem um lugar obsoleto aqui, não usa esse lugar, cheio de lixo, cheio de tambores, por que você não tira esses tambores e faz um estacionamento? A pessoa fala, não tinha pensado nisso, mas é óbvio que era isso. Se a pessoa vai comprar produto da piscina, quem tem piscina tem carro e não vai de ônibus comprar produto da piscina. Se a pessoa fica com um balde no ônibus, vai de carro, e você tem um espaço enorme aqui e as pessoas ficam circulando e não entram. Isso é falta de pensar. Isso é uma cegueira, vamos falar, é uma cegueira empresarial. Mauro, você não acha que o fato de eu não ter estacionamento no meu ambiente, eu estou selecionando o meu público também? Se você não tem... Estacionamento, o fato de eu não ter estacionamento no meu estabelecimento, no meu comércio, eu estou selecionando o público. Porque o cara que tem carro não vai parar ali. Um açougue, por exemplo. Conheço vários açougues. Conheço um açougue que é de esquina. Não vou falar onde é, mas eu conheço. Não tem lugar para estacionar. É numa rotatória, não tem onde parar. Ele tá vendendo para uma classe que não tem carro.
E eu acredito que a classe que tem carro compra muito mais que a classe que não tem carro. Correto? Estou selecionando o público. Talvez ele não tenha lugar para estacionar. É uma coisa interessante. Ó. Quando você vai alugar um galpãozinho, um salão, você não pensa nesse detalhe. Precisa ter estacionamento. Pelo menos para 3 carros para ter um rodízio. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. As pessoas não compram com estacionamento porque é mais caro. O aluguel é mais caro. Eles não alugam porque o aluguel é mais caro. Ou não encontram. E você falando isso, eu tenho uma amiga minha que fez MBA junto comigo, e ela falou isso para mim. Ela falou, olha, quando eu tinha um galpão que eu alugava e não ia ninguém lá, né? Não ia ninguém, assim, poucas pessoas passavam. Aí eu tirei uma parte da frente, eu fiz um estacionamento, tô vendendo, entra um, sai outro, lógico. A pessoa quer ter o conforto de estacionar o carro e não estacionar longe. A pessoa quer ter o conforto de estacionar ali, pegar o produto e ir embora. Mauro, eu conheço uma sorveteria que na frente, tudo bem, ele fez o estacionamento, cabe um carro ali, cabe. Mas ele fez acho que é floreira que fala, um jardim na frente da sorveteria. É uma sorveteria. Precisa fazer um jardim? Ficou bonito, mas não ficou prático. Não ficou prático. Mas não tem essa visão. Deixa que caiba 2 carros. Isso. Você fez o jardim, agora cabe um. Olha o que você acabou de fazer. Quer dizer, você está de novo, eu acredito que você está selecionando, você está falando, olha, você que tem carro não é para você o meu estabelecimento. É só para quem passa a pé aqui. E detalhe, às vezes o seu produto, a pessoa pode vir de longe para comprar o seu produto. Você só vende para quem é perto, porque não tem lugar para estacionar. Se não tem lugar para estacionar, as pessoas vão vir de carro. Para você fazer isso, olha só, eu tenho aqui, ó. Eu vou citar um versículo. Eu falei para você que eu sou ruim de decorar, então eu escrevi porque as pessoas reclamaram que eu não estava falando a fonte. A fonte. Ó, os planos, isso está em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Talvez, isso aí foi um plano mal elaborado. A pessoa fez a sorveteria, mas ele tinha que elaborar o plano. Quando você faz um projeto, quando você faz um plano de negócio, você analisa tudo isso. Aqui, para quem você quer vender, qual a classe social, se é A, B, C, D, que vai comprar o seu produto. Então você olha tudo isso, quantas pessoas passam por ali. Ele vai fazer um plano, como eu já disse para você, que existem várias ferramentas na internet que você pode fazer um plano de negócio. Então, o plano bem elaborado leva à fartura. Não sou eu que estou dizendo que leva à fartura. O homem mais sábio do mundo está falando que leva à fartura. Então, o plano não foi bem elaborado. Teve falha. O empresário não pode cometer falhas. As falhas, nós não somos perfeitos. Você nunca vai fazer um plano perfeito. Mas você tem que chegar quase perto da perfeição. Então você tem que analisar todos os detalhes. Você perde dinheiro no detalhe, o empresário perde dinheiro no detalhe, as pessoas perdem cliente no detalhe. Você já foi em algum restaurante e já viu que o garçom não olha, você fica erguendo a mão e ele não olha para você porque não treinaram, o dono do estabelecimento não treinou, podia chamá-lo, falou, olha, você não tem que ficar olhando no celular, você não tem que conversar com o outro, você tem que ter uma visão 360 graus e ver aquele que ergueu a mão, aquele que já acabou, aquele que está pedindo sobremesa, aquele que está pedindo... Você sabe que isso não acontece. Então, o que é isso aí? É um plano mal elaborado porque a pessoa não treinou devidamente os seus garçons, os seus atendentes. Então, tudo isso, David, faz parte de um plano bem elaborado, que o detalhe, a gente peca no detalhe. Você gasta uma fortuna para abrir um baita de um estabelecimento e você erra no detalhe. O detalhe faz toda a diferença. Mauro, eu lembrei, inclusive quando eu trabalhava na sua empresa, eu fui no shopping uma vez com a minha esposa pagar uma conta. A gente foi, nem fui bem vestido, nem me arrumei. Eu e ela, fomos simples. Na verdade, a gente ia pagar num lugar, o lugar estava fechado, a gente foi no shopping. Ah, lá está aberto, vamos lá pagar. Aí, eu lembro que eu passei em frente a uma loja de tênis, né? As mais famosas aí. E eu vi um tênis, eu vi um Nike. Naquela época, o Nike custava R$600. Naquela época. E aí, minha esposa, eu olhei e falei, nossa, mas que tênis bonito, né? Um Nike original. Né? Não é esses que você compra aí na internet, falsificado, é original. Aí eu fiquei olhando na vitrine assim, minha esposa, compra, você trabalha muito. Você merece, a gente parcela, vamos lá, vai, realiza seu sonho. Tal, e alguma coisa assim, ela vai, vamos comprar sim. Chegou a hora de você realizar seu sonho.
Eu falei, tá bom, vamos lá comprar. Cheguei mais perto do tênis. Na hora que eu cheguei mais perto do tênis, o vendedor, no espelho, espremendo espinha. Ele olhou para mim assim, acho que ele me julgou pela roupa que eu estava, e continuou ali, nem ligou para mim. Eu peguei na mão da minha esposa e falei, vamos embora. Ele acabou de fazer uma venda, deixou de fazer uma venda de 600 reais. Não é só para você. Muitas pessoas que passaram por ali não comprou porque é um cara que não foi treinado, é um cara que não merece estar ali. Ele está ali para ganhar o salário dele, ele não tem o comprometimento. Você recebe um salário, você tem que saber, não importa o tamanho do salário que você recebe, se é 2 salários mínimos, se é um salário mínimo, se é 10, você está ali para cumprir a sua missão, que é trabalhar perfeitamente as horas que você combinou com o seu patrão. Minha mãe sempre me dava um conselho, falou, filho, trabalha, mas trabalha muito bem, porque é dali que sai, é ali que sai a nossa comida. Ela falou isso. As pessoas precisam ter bom senso, as pessoas precisam ter juízo. Então, é isso, mas o erro foi dele? Não, o erro foi de quem contratou. Porque quem contratou deveria ter que capacitar e ter que mostrar qual a filosofia de trabalho da empresa. Então, o cara está errado? Tá, mas quem contratou está mais errado ainda. E deveria demiti-lo, porque existem gente boas no mercado, existem pessoas comprometidas. Aí você falou, uma vez você perguntou para mim, por que as empresas demitem as pessoas? Uma vez você me perguntou, por que as empresas demitem as pessoas? A empresa não quer demitir ninguém, porque quando você demite alguém, você tem uma despesa muito grande, sabe? Quando você demite, você tem que pagar as indenizações que são altíssimas, você paga lá aviso prévio. E você sabe por que todas as empresas pagam aviso prévio, né? A pessoa não trabalha, a gente não deixa a pessoa trabalhar, porque você já está demitindo uma pessoa que é ruim. Então, os empresários ficam com medo que aquela pessoa vai danificar o produto dele, vai sujar a imagem dele com alguma coisa errada que ela pode fazer. Então, a gente paga o aviso prévio, a pessoa fica em casa e a gente chama aviso prévio indenizado. Então, a gente paga aviso prévio, paga férias mais 1/3 de férias, paga 13º, paga 40% do fundo de garantia. A empresa não quer demitir. Quando a empresa demite, ou é porque vem uma crise, ou porque acabou o ciclo da pessoa, isso acontece, tá? Mas, na maioria das vezes, a empresa demite porque a pessoa não tem comprometimento, a pessoa não quer treinar, ele fica estagnado, como é que o que é uma pessoa boa para uma fábrica ou para um comércio? O que é uma pessoa boa? É uma pessoa que sai da média, porque todos os empregados são bons, mas os melhores são fora da média, porque a média numa escola, o Davis, é 7. Às vezes é 6, mas é 7. Eu não quero um empregado nota 7, porque isso é a média. A maioria dos brasileiros, vamos falar dos brasileiros, vamos falar aqui do Brasil, está na média. Não chega a 7, Mauro, eu acho. Não, mas vamos falar 7 e vamos pegar o número 7 como média. Eu preciso de 8, 8,5, 9, 9,5 e 10. Essas são essas pessoas que eu seleciono. Essa que está aí, que você falou que estava estourando espinha, esse é abaixo da média. Então, existem pessoas incompetentes, não querem buscar o conhecimento, tem que buscar o conhecimento, tem que se aprimorar. Ele está ali só de passagem, mas ele tem que estar ali e mostrar para que veio. Ele tem que ser o melhor atendente, ele tem que ser o melhor vendedor, ele tem que ser feliz, ele tem que sorrir para o cliente. É isso, o comércio é assim. Ele tem que trabalhar bem, é para isso que ele foi contratado. Se ele não está contente, é ele que vai embora, ele que peça a conta. Eu ganho tão pouco aqui, mas não foi o combinado? Foi o combinado. E além disso, David, tem outra coisa que é muito interessante. A lei é muito rigorosa para quem tem um CNPJ. Não importa se seja MEI, eu vou falar porque muitas pessoas hoje têm MEI. Eu sou MEI. E a responsabilidade é muito grande. Não é fácil ter um CNPJ. E a lei ela é muito rígida, ela é muito rigorosa. Tudo bem, eu cumpro a lei porque o meu concorrente também cumpre. Porém, existem brechas que deixam a pessoa com segunda intenções, porque você já contrata pessoas com segunda intenções e ele já fica estudando quando ele sair dali, como que ele vai meter um processo em você. Tem pessoas que só estudam isso. E muitas, não são poucas. Falam, não, quando eu sair daqui... Aí você pergunta, uma injustiça, vai. Eu contrato alguém para trabalhar no setor X, mas o setor X, ele não tem muito serviço. Aí eu coloco a pessoa para trabalhar no setor Y.
porque dá para complementar. Você vai trabalhar 70% aqui, os outros 30%, você não vai ficar parado de braço cruzado, você vai trabalhar nesse setor aqui. Aí é desvio de função. Aí vai lá e ele contrata o advogado vai e processa a empresa. E mesmo se você ganhar, tem todo o transtorno, porque você não nasceu, a gente nasceu para gerar emprego, nós nascemos para criar alguma coisa, o empresário nasceu para trazer divisas para o nosso país, para pagar impostos para que todo mundo esteja bem, para que haja hospitais, boas escolas. Mas aí você vai perder o seu precioso tempo para se defender, você sabe que você vai ganhar, né? E você perde tempo ali. E alguns ainda que perde porque o argumento do advogado, dele é mais forte do que o argumento da sua defesa. Então, tem muitas coisas. Isso, estou citando um caso, mas são vários e vários casos. Tem pessoas que já entram na fábrica, na empresa, e já pensando, essa pessoa, o que ela quer da vida? Ela não vai ser nada, ela nunca vai ser feliz, é um fracassado. A gente tem que ganhar dinheiro com o suor do nosso rosto. Existe empresário, Davis, que realmente eles são desonestos. A gente sabe disso. Mas estou falando para os empresários honestos, que paguem em dia os seus impostos, paguem em dia os seus funcionários. Você trabalhou comigo, você sabe como que eu sou. Várias empresas que eu conheço, vários amigos meus, pagam tudo direitinho. Porém, existe um monte de processo na justiça, porque perde coisas que não existem, porque existe uma brecha na lei e eles aproveitam dessa brecha, ao invés de falar, pô, é daqui que eu tiro, aqui que eu aprendi, aqui que me deram uma oportunidade. Deixar aqui a porta que eu aberta, né? Não Vai que deixa um dia uma você porta precisa aberta. voltar, Olha, né? Fecham a porta. Fechou uma porta. Então, isso é do ser humano. Mauro, o que faz um patrão demitir um funcionário? Olha, é descontentamento. Eu para demitir uma pessoa, eu tenho que estar descontente com essa pessoa. Então, existem várias formas de você demitir. Às vezes, você demite pela necessidade. Você demite porque caiu o serviço, você vai demitir. Aí as pessoas, infelizmente, se tornam um número. Porque você tem que escolher, não tem como, a gente tem que escolher. Mas a gente escolhe, a gente chama a pessoa, a gente pede para o RH conversar com as pessoas, agradece. No dia que, você lembra, na crise da pandemia, eu tive que demitir 70 pessoas. Mas eu fiz com que o RH fizesse uma carta e eu e meus 2 sócios, nós assinamos a carta, entregamos para eles, agradecendo o tempo que ele trabalhou. E ali na carta estava o nome da pessoa e o quanto tempo ele trabalhou. Você trabalhou aqui até tal dia, nós agradecemos pela ajuda que você deu pela nossa empresa, você ajudou a empresa a crescer, você ajudou a empresa a prosperar. Fizemos aquela carta e, olha, eu acho que eu recontratei quase todos de novo, né? Porque o serviço voltou depois da pandemia, a estratégia nossa foi boa, o serviço voltou e nós recontratamos, eu acredito que quase todos. Os outros que nós não recontratamos é porque eles estavam trabalhando em outras empresas e nós não queríamos tirá-los de lá, né? Porque isso aí não seria bom, não seria ético. Então, mas nós fizemos isso, você tem que tratar bem essas pessoas. Então, existe a necessidade por causa de uma crise ou de algum acontecimento. Mas é aquilo que eu falei, nós não queremos demitir ninguém porque custa muito caro. Mas a gente demite uma pessoa, o funcionário, ele pensa que por ele chegar, por ele não faltar e por ele não chegar atrasado, ele é um bom funcionário. Não, isso não cola mais. No passado colava, hoje não. Hoje o funcionário ele tem que chegar no horário, que é a obrigação dele. Ele não pode faltar, que é a obrigação dele, a não ser por uma doença, a não ser por força maior, né? Mas ele tem que entregar alguma coisa, ele tem que criar alguma coisa, ele tem que fazer uma diferença no ambiente de trabalho. Ele tem que vir com novas ideias, ele precisa ser comprometido, ele precisa ser uma pessoa que gosta da empresa, porque é ruim você trabalhar num lugar que você não se adapta, você não gosta. Então você vê, quando a pessoa não gosta da empresa, você vê no semblante dela. Então, a pessoa que não gosta de trabalhar em certo lugar, ela não vai produzir, ela não é produtiva. Então, você vê quando a pessoa não está produzindo, isso é uma questão técnica, você tem que olhar que não está produzindo e conversar com a pessoa. Às vezes também ela está no lugar errado, olha, eu não gosto de trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar em outro lugar, eu não me adaptei.
Então, são esses os motivos que as pessoas são demitidas. Ela precisa ir atrás constantemente do conhecimento. Ela não pode falar, olha, o que você sabia há 3 anos atrás ou meses atrás, hoje não serve mais. Você precisa estar se aprimorando, você precisa ser criativo, você precisa ser produtivo. Você precisa conversar com o seu patrão e falar para ele, olha, se a gente fizer assim não é melhor? Hoje está bom o diálogo entre patrão e empregado. Hoje o diálogo está muito bom. Antigamente a gente tinha medo. Antigamente colocava-se um pedestal, né, no chefe. A gente morria de medo de conversar com o chefe. Ele é bravo, ele é ruim. Não, hoje você tem que chegar para o chefe, você tem que expor suas ideias, você tem que conversar. Isso, eu tenho bastante pessoas que me dão ideia. Tem umas ideias que são muito simples. Eu fico até com vergonha de não colocá-las em prática, mas é muito simples, porque tem outras que são maiores e eu preciso primeiro priorizar que traz mais lucratividade. Mas existe isso hoje, você sabe, na minha empresa existe isso. Hoje muitas empresas fazem isso, né? Tem essa conexão, tem esse trabalho. Você interagir com o seu encarregado, você interagir com o líder, você interagir com o dono da fábrica. O dono da fábrica, ele precisa ser também dessa forma, ele precisa ser carismático, ele precisa conversar com o empregado, ele precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar, nem se esteja com a mão suja, você sabe, eu não estou falando besteira, você sabe, nem abraçar, feliz aniversário, nossa, quando acontece alguma coisa, faleceu alguém, você tem que ir lá para dar as condolências, a gente vai, manda coroa de flores. É isso, o empresário, o funcionário, o colaborador, ele tem que se sentir que ele está num ambiente que ele é bem visto, que ele é querido ali, que ele é uma família de verdade. Não adianta você falar que é uma família e não é. Você tem que saber. Então a gente faz isso, infelizmente, são tantas pessoas, você não faz, mas eu tenho os meus líderes, eu faço, tá? Dentro do possível, mas tem os meus líderes que fazem. Eles são treinados para fazer isso. Então eles veem, eles vão checar. Todas as vezes nós falamos assim, olha, você não está bom, fica na sua casa, porque você passou por um processo muito difícil, você perdeu um parente, você perdeu um filho, você perdeu a mãe. Então a gente liga para a pessoa e fala, quando você estiver bom, você pode voltar a trabalhar. Todos voltam a trabalhar no outro dia, mas é isso que a gente faz, é o mínimo possível que a gente pode fazer. E a gente pede a retribuição dessas pessoas. Mas eu disse, a minoria que eu falei para você, são a minoria que são esses que vão procurar brecha na justiça para poder, a gente usa o jargão, ferrar o patrão. E ele não sabe o que o empresário passa, né? Hoje, quem tem meia, todo mundo, tem um monte de gente que tem meia, hoje ele sabe, tem imposto para pagar, tem uma responsabilidade, ele sabe que agora ele é um empresário e ele pode ser processado. E existe muito isso. Eu mesmo já aconselhei várias pessoas, olha, toma cuidado, porque as pessoas quando entram, esse que procura brecha, ele é muito bonzinho, né? Pô, eu achei uma pessoa boa, uma pessoa bonzinha. Eu não quero generalizar, mas nós temos que tomar cuidado. Então vamos agir. Como que eu faço? Agir dentro da lei. Porque ele chega e fala assim, não precisa me registrar, me registra com salário menor. Tem muitas. Ele mesmo já está colocando as brechas, né? Ele mesmo está dando as brechas. Me registra com salário menor, não precisa paga hora extra por fora. Fala um monte de coisa, mas depois ele tem um monte de argumento para poder entrar na justiça e poder meter um processo grande em você. Então, o que eu falo para quem é MEI, para quem está começando? Faz tudo dentro da lei. Faz o seu preço. Quando você for precificar o seu produto, você já precifica ele assim dizendo, eu vou ter que pagar uma pessoa, que essa pessoa vai ganhar um salário mínimo de 1.300, mas porém eu tenho os encargos em cima desse salário, ele vai sair quase R$2.000. Então você já tem que precificar o seu preço dentro das regras da lei, dentro do que você vai pagar a pessoa cheia, não por fora. Porque é isso, não tem como escapar, porque lá na frente o prejuízo vai ser maior, lá na frente você vai se arrepender muito, e vai se arrepender, você pode quebrar. Eu conheço várias pessoas que quebraram por processo, tá? Por processo, eu conheço pessoas que têm comércio, eu conheço um amigo meu que tem uma pizzaria, e eu falei para ele, sua pizza era tão boa, por que você não abre outra? Ele falou assim, eu não posso, eu fechei ela, eu recebi um processo de R$30.000, eu conheci o garçom que processou ele, de R$30.000, e se eu abrir,
se eu abrir, eu não lembro o que ele me falou, ele falou, se eu abrir, ele vai para cima de mim de novo. Então eu não tenho nada, eu trabalho de empregado, eu não tenho nada. Nossa. Então, quer dizer, olha quanta coisa, 30 mil reais. Muitas pessoas que estão nos assistindo, que eu conheço, passaram por isso, vão passar por isso, vai continuar passando. Mesmo você fazendo tudo dentro da lei, pode acontecer alguma coisa. Então, vamos se proteger. Se proteger é fazer tudo dentro do que a lei, as regras da lei. Uhum. Ela é injusta, mas se ela for injusta, ela é injusta para outras pessoas, para o seu concorrente também. Então, vamos fazer tudo dentro da lei. Tá? Então, aí eu falo para você, o empresário, ele tem que cuidar da família. Ele tem que cuidar da empresa, que é uma outra família que está cheia de famílias dentro do recinto dele. Aí, muitos amigos meus que eu conheço, eu não estou assustando, mas eu estou dizendo para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam meditar bem, fazer um bom plano, né? Para não ir para a miséria, porque os planos mal elaborados vão na miséria, se ele não cumprir a regra, e muitos estão na miséria. Então, eu falo para eles, fazer um bom plano, um bom planejamento, se consultar com pessoas boas, e uma coisa que eu falo muito, que eu até escrevi aqui, ó, que é muito interessante, que eu insisto nesse assunto, isso não serve só para empreendedor, serve para colaborador, serve para dona de casa, para pessoas casadas. Melhor, isso aí está em Provérbios 16:32. Eu gosto de citar porque eu tenho a Bíblia para mim como referência em muitas coisas que eu faço. Porque se você quer ser ético, se você quer prosperar, você tem que ser ético. Não somos perfeitos, você sabe, temos falha, mas dentro do possível que você aprender, porque só prospera aquele que é ético. E eu costumo dizer assim que Deus não compactua com aquele que age desonestamente. Não adianta ele ficar pedindo para Deus abençoar ele, mas ele age desonestamente e Deus não vai compactuar com a pessoa que age desonesta. Às vezes existe a desonestidade involuntária. Às vezes você faz uma coisa e fala, pô, não sabia que era errado. Você deixou de pagar um imposto porque você não sabia que tinha que pagar esse imposto. Aí é involuntário. Né? Aí eu trouxe para as pessoas meditar bastante, que isso é muito interessante. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Aí, aquilo que eu falo para você, não é que está na moda, isso sempre existiu, né? É que hoje as pessoas estão dando mais ênfase, que seria a inteligência emocional, que seria você controlar os seus sentimentos, principalmente aquele sentimento que faz você perder a calma, faz você perder a paciência, faz você chutar o pau da barraca, faz você brigar com a sua mulher, faz você brigar no trânsito, faz você brigar com o seu sócio, faz você brigar com o seu filho. Que é difícil controlar, né, mano? Então, é mais fácil conquistar uma cidade. Você reparou? É mais fácil conquistar uma cidade. Então, o negócio é bem sério. E existem vários exemplos que a gente pode citar, tem exemplos bíblicos, exemplos da vida real, mas eu acredito assim, não é fácil, eu também toda hora, todo momento, eu tento praticar isso daí, sabe? Você se conter naquele momento em que você, ou injustamente, ou justamente, você é ofendido, ou falar uma palavra que te ofendeu muito e você vai responder na mesma altura. Então, aqui é um conselho que eu dou para todos, não é somente para os empresários, mas são para todas as pessoas. Controla o seu espírito, controla, porque quando você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, você perde oportunidades, que eu já vi muitas pessoas perdendo oportunidade, você perde emprego, você não consegue ser um líder se você não tiver o controle emocional, você não consegue um líder, não existe liderança sem controle emocional, não existe liderança, não existem pessoas prósperas, não existem pessoas felizes sem esse controle emocional. Isso é muito importante. Quem é que já nunca perdeu a paciência? Ninguém vai falar, eu nunca perdi a minha paciência. Perdeu sim, com alguém você perdeu, no trânsito você perdeu. Eu costumo dizer, ninguém sai de casa, você já viu quantos acidentes, quantas mortes no trânsito. Ninguém levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou pegar meu carro, eu vou para São Paulo e vou matar alguém. Ninguém fala isso. Mas naquele momento
aquele trânsito, aquela agonia, aquele monte de carro, aquelas buzinas, aí passa uma pessoa e corta você, e você já começa a xingar, e aquela pessoa está armada, ele pode te matar. Olha quantas coisas ruins. Então, você tem que controlar, ter o controle emocional, não o próximo. Todos deveriam, então fala, eu preciso ter o meu controle emocional. Vai, briga com a esposa, ninguém casou para brigar com a esposa, mas existe no lar dificuldades que a gente sabe, existem opiniões diferentes, ponto de vista diferente, e você tem que respeitar o ponto de vista diferente da sua esposa. Então aquilo ali acontece, as pessoas perdem o casamento e é briga feia, tá, Davis? É briga e são muito feias. E nossa sociedade também briga muito feia. Dupla sertaneja, você vê, briga muito, muito feia. Banda, né? Banda, são brigas, tem pessoas que saem no tapa. Então isso é descontrole emocional. E aí, como que eu faço isso? É um treinamento. Um treinamento. Você tem que treinar, você tem que... Chega e na hora que a pessoa vem com uma palavra dura... né? A Bíblia até fala, né, que a palavra branda acalma o furor. Então, se você conseguir, a pessoa vem você te xingando, você conseguir manter e responder uma palavra, é difícil, mas é necessário. É difícil, mas é necessário. É difícil, mas é preciso. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver esse controle emocional. Você não vai crescer. Não cresce. Por quê? Eu vi amigos, eu vi parentes perder emprego. Já perguntei, por que você perdeu o emprego? Porque eu perdi a cabeça com o meu chefe. Eu briguei com o meu chefe, mandei ele para todo quanto é lugar. Eu briguei, e não pode, você tem que se controlar, você depende daquele salário, você depende daquele emprego. Jogadores de futebol também, você vê que aquela briga em campo, briga com o juiz, por quê? Perdeu o controle emocional. Isso é para todos, não importa o nível que você está, não importa quem você é, se você é político, se você é uma pessoa simples, não importa. Todo mundo já perdeu a paciência, vai? Então, esse controle emocional, ele tem que ser trabalhado fortemente. Existem livros, existem técnicas. Eu já li alguns livros, eu já vi algumas técnicas e eu estou conseguindo, eu já melhorei bastante. Eu não era tão assim, mas eu melhorei bastante através dessas técnicas, porque nada vai para frente. Você acredita um dono de fábrica gritando com todo mundo? Como é que vai ficar o ambiente de trabalho? As pessoas vão ter medo na hora que ele chega. Eu tinha um chefe, quando ele descia, a gente já tremia, porque sabia que ele ia chegar gritando. Eu trabalhei uma vez num lugar que era assim, ela chegava no corredor, todo mundo já, nossa, ela tá vindo. Até as pessoas até comentam, né? Nossa, ele tá vindo aí. É o clima que se cria. Esse tipo de pessoa, ele não vai muito longe. Tem alguns até que tem sorte. Tem pessoas que... Eu ouvi uma vez um amigo meu falar que tem pessoas que trabalham em fábricas que se adaptam com a gritaria do chefe. Mas se adaptam, mas não deveria. Porque, além disso, se o chefe grita com você, ele não pode. Ele não deve, não pode. Mas também isso também é assédio também. Ele pode ser processado por assédio. Olha só. A pessoa que tem um chefe que tem um descontrole emocional, ele pode ser processado ainda por assédio. Ele nunca vai ter um colaborador que vai ajudá-lo. Porque vai ajudar por obrigação, por medo. Ninguém pode trabalhar por medo. Você tem que trabalhar com satisfação, com alegria. Eu posso falar isso de coração aberto, porque você trabalhou 10 anos comigo e você nunca viu nenhuma desavença. E não mesmo. Sempre feliz, né? Então, quer dizer, isso eu posso falar que a gente pratica. Não é fácil, tem hora que dá vontade, sabe assim, mas você fala, não, mas por que eu vou fazer isso? Todo mundo erra, todo mundo tem os seus momentos difíceis. Você não sabe o que aquela pessoa está passando por ter agido daquela maneira. Mas a consequência é muito drástica. É muito drástica. Então, eu sempre aproveito toda a oportunidade para falar, você quer ser empresário, você tem, como eu li aqui, falei para você, né? Você fazer um bom planejamento, tem as pessoas certas no lugar certo, treinar, mostrar a filosofia de trabalho, a cultura da sua empresa, a filosofia de trabalho, esperar aquela pessoa se adaptar e dar um bom rendimento, e o controle emocional.
Você precisa saber que aquela pessoa está ali e ela não pode se descontrolar nem com você e nem principalmente com o cliente, porque a gente já viu alguns se descontrolar com o cliente. Igual esse rapaz que eu falei, que a moça pediu para comprar um sorvete ali. Que folgada, não é folgada não, então... Custa nada, né? Não custa nada, o que custa, meu? O que custa ela sair ali pegar um sorvete, ela vai ficar sempre agradecida por isso, vai voltar sempre naquela loja. Então, pessoa despreparada. E ainda eu insisto que 70% das empresas continuam quebrando. Aí, como que eu faço para não quebrar? Além de tudo isso que eu falei, ler bons livros, Conselhos conselhos de pessoas experientes. E tô falando aqui, Mauro, mas o senhor vai corrigindo, tá? Se eu tô falando certo. Não. E principalmente conselho das pessoas que já passaram por aquilo, né? Que passaram por aquilo. Não é o coach que fala, eu sou coach, mas ele não tem nada, é um fracassado, ele só está querendo ganhar dinheiro. Mas que coach? O coach, para você contratar um coach, ele precisa ser um cara muito bom, ele precisa resolver o seu problema. E ele precisa ter um histórico, não somente um histórico, um currículo escolar. Pô, quanta gente tem currículo escolar? Né? Ele precisa ter um histórico de alguma empresa que ele já fez um serviço e que ali deu certo o serviço e você, olha, você pode ligar lá, a pessoa vai me recomendar para você. Você pode ligar lá e pedir referências minhas. Esse é um bom coach. E alguém que já tem uma empresa que possa ter quebrado várias vezes, foi no fundo do poço, ele tem mais experiência ainda para contar. Então, é isso que precisa. É que eu sempre falo, né? Você vai se aconselhar, isso é normal, às vezes não é um aconselhamento, mas é um desabafo. Eu já vi pessoas se desabafando com alguém que não tem nada a ver. Não tem sentido. Sabe o que aconteceu? E a pessoa que está do lado, que também não conhece nada de empreendedorismo, não tem experiência nenhuma da vida, ele se sente na obrigação de dar um conselho, e esse conselho não é bom, porque quem é que pode dar um conselho, sem experiência alguma? Tem que ter um nível de experiência, não precisa ser o cara, mas ele precisa ter um pouco de conhecimento. Eu falo para você, é necessário uma leitura. Hoje você tem acesso à internet, e você pode ver tantos vídeos bons. Eu lembro que você perguntou por que as pessoas não fazem isso. Você lembra? Você perguntou, Mauro, quando nós estávamos conversando sobre educação financeira, Mauro, por que as pessoas não fazem tudo isso que você está falando? Eu falei, Davis, as pessoas gostam de beber cerveja, as pessoas gostam de balada, as pessoas gostam de viver o hoje, as pessoas querem se divertir, as pessoas querem tirar foto e colocar no Facebook, as pessoas querem mostrar que são felizes e muitas vezes não são. Elas querem viver o momento e mostrar que são felizes. Então é isso que as pessoas querem, mas as pessoas não querem se sacrificar. Para você ser feliz, para você ser próspero, precisa de sacrifício. O dinheiro não cai do céu, as oportunidades aparecem, e você precisa discernir qual oportunidade é boa, qual que é ruim, se essa realmente é uma oportunidade que eu devo agarrar agora, o momento certo de investir, o momento certo de você construir uma fábrica. Um erro que muitos cometem, David, é fatal. Além de todos são fatais, mas esse é crucial. Eu até dei esse conselho para muitos, dei esse conselho para você também. Eu falei, quando você vai abrir um comércio, ou quando você vai ser empreendedor, não pede para sair do emprego. Tem uns que forçam, né? Tem pessoas que não pedem, tem pessoas que... Esse é o pior, que força. Ele ia tão bem, daqui a pouco ele começa a forçar, ele começa a fazer coisa errada, ele começa a faltar, ele começa a chegar atrasado, ele queima o filme dele, ele suja o histórico dele, ele tem uma mancha no histórico dele, o cara era tão bom... E agora, porque ele queria sair e a empresa não demitiu. A empresa não tem a obrigação de demitir. Quem quer sair tem que pedir para pedir a conta. Aí ele vai e ele força. Aí ele vai ser empreendedor. Ele já errou, porque se ele forçou, é porque ele é uma pessoa sem juízo. É uma pessoa desmiolada, é uma pessoa inconsequente, porque não se faz isso. É uma pessoa que não é ética. Ele já cometeu um monte de deslize ali que já desqualifica ele para ser um empresário. Ele forçou. Aí ele monta um negócio e não deu certo, porque se são 70%, ele sem experiência nenhuma,
não deu certo, aí ele perdeu o emprego, ele perdeu a indenização, e agora, como que ele vai arrumar outro emprego que não está fácil, que é difícil? Então, o que eu aconselho? A pessoa abrir, fala qualquer coisa que você quer abrir, vai. Uma lanchonete. Uma lanchonete. Você abre uma lanchonete, você não precisa sair do serviço, você contrata alguém, ou você mesmo faz nas horas vagas, você vai lá, você monta o salão, você coloca o fogãozinho lá, você coloca as cadeiras, você vai colocando devagar, mas você continua trabalhando. Porque para fazer isso, você tem que ter um dinheiro. Não vai ser o dinheiro da sua indenização, vai ser o dinheiro que você economizou. É que a pessoa acha, Mauro, que quando ela monta um negócio, ela acha que do primeiro mês ela já consegue tirar o seu salarinho, o prolabora ali. Ela acha que ela vai começar a ganhar lucro. E não é assim, né? Eu tô começando a minha vida de empreendedor, eu sei que não é assim. Para você tirar algo, você tem que investir muito antes de você começar a tirar algo daquilo que você está fazendo. Tem que trabalhar muito. E tem que ser muito bom mesmo. Tem que ser o melhor. Aí você abre e você monta aquele negócio, aí depois que você viu que... Você vai à noite lá, né? Vai de sábado, vai à noite, ou contrata alguém para trabalhar. Aí quando você vê que aquilo está pegando corpo, está ficando bom, aí é a decisão se você vale a pena, será que vale a pena? O meu salário é tão bom que não vale a pena que eu vou deixar uma pessoa trabalhando. Ou ali eu acredito que eu vou tirar mais. Eu já vi lugares que... vamos falar comercialmente, sabe? Lugares que estavam bombando, mas não é sempre. Às vezes aquilo é momentâneo. É modismo, é momentâneo. Então, mas não perde a conta, não. Você tem que ter o seu trabalho. Aí é que eu falei, quando você perde o emprego, a mulher vai reclamar. Se você não levar comida para sua casa, e é um instinto da mulher, porque ela tem filho, é um instinto, não é que ela é chata. É um instinto, ela quer para o armário cheio, é segurança. Ela casa, é segurança, é o instinto. Eu vi de algumas pessoas, de algumas mulheres falar, isso é instinto, e eu acredito, é instinto mesmo. É o instinto de sobrevivência. Casa com uma pessoa que ela gosta dessa pessoa, mas porém essa pessoa vai ter que sustentá-la, vai ter que ajudar, vai ter que levar a provisão para casa. Sei que hoje muitas mulheres trabalham, mas é assim que se forma uma família. Muitas mulheres trabalham também, mas eu estou falando de uma pessoa que não tem outra provisão. Ou talvez a pessoa pode sair do emprego, mas a mulher continua trabalhando, né? Então, aí é uma questão de você fazer as contas, é uma questão de você fazer fica mais no papel, fácil, fica mais leve, mais fácil, né? Mas nada na empolgação, é tudo assim, bem pensado, tá? Não é fácil, tem que pensar muito. Olha, nós somos inteligentes, Deus deu inteligência para nós, para a gente pensar. Mauro, é só quem tem experiência que pode abrir? De forma alguma, eu não tinha experiência. Mas para abrir, você precisa ter experiência para abrir alguma coisa? Não, mas você precisa conhecer o que você está fazendo. Você precisa saber onde você está pisando. Você precisa saber, opa, o que eu estou fazendo, você precisa pegar no mercado referências, você precisa pegar no mercado cases de sucesso daquilo, ou cases de fracasso. Então você precisa se familiarizar com o assunto. Não adianta você vai abrir, falando um lanchonete, mas você não sabe nada. Vou abrir porque eu vi um lugar, não. Vai familiarizar com o assunto, vai ver se isso dá retorno, se isso é bom, quanto que eu vou investir, quando vem o payback, quando que o dinheiro vai voltar. Então você vai fazer um monte de análise, vai ficar calmo, não vai ficar ganancioso, não vai ter pressa para ficar rico. E você vai fazendo assim, de uma forma que você dê passo a passo, mas que sejam passos bem dados, não seja apressadamente, saber onde está pisando. Isso é pessoas que eu estou falando, pessoa que não tem experiência, não deve nada. Mas tem uns que acham, olha, o que saiu da minha fábrica lá, que montou cafezinho, parece, mas como que pode? Olha a conta que a pessoa faz. O café é tão barato, se você comprar um pó de café, você faz, vou vender por R$5. Dá dinheiro pra caramba, né? Só que ele esquece que na hora que ele abre aquela cafeteria, ele esquece que ele tem água, ele tem luz, ele tem aluguel, ele tem empregado, ele tem produto de limpeza. É muita falta de conhecimento, Mauro. De suporte, de ajuda, porque... Isso, é caro, R$5, mas
Pô, quantas pessoas vão entrar lá para consumir esse café? Não, mas começa assim. Você acha que você vai pagar energia elétrica que você paga na tua casa. Você acha que você vai pagar água que você paga na tua casa. Mas não, quando é um ponto comercial, é muito mais. Você usando ou não usando, você paga muito mais. O ponto comercial já é muito mais do que você paga na tua casa. Mesmo você não usando. As despesas são maiores. E quem vai garantir que vai entrar pessoas lá para consumir o seu produto? E quem vai garantir que não vai abrir uma bem mais forte lá na sua frente? Isso, né? A gente não está colocando empecilho para não fazer, né, mas Mauro? você tem que pensar em tudo isso. Opa, e se eu vou fazer isso? E aí por isso que eu falo do dinheiro que você tem para se sustentar, para mudar o ponto, para fazer um monte de coisa. Isso, e aí entra, né, como um professor de marketing sempre me ensinava, né? Eu vou falar o meu coach de marketing falava, por que o cara vai comprar o seu e não o do outro? Isso mesmo, eu sempre falo isso. Por quê? Qual que é a diferença? Por que ele vai escolher o seu? Ó, se for mais barato, talvez ele nem vai querer tomar o seu café, porque o café do outro é melhor. E às vezes ele está acostumado. E a gente já conversou, né, Mauro, que não é o preço. Não é o preço. A camada, dependendo da classe social, não olha o preço. Correto. Né? E por que ele vai entrar para comprar o seu, sendo que ele não olha o preço? O que você tem de diferencial? É difícil. São variáveis, né, que a gente tem que pensar e tem que colher informação de quem é experiente para entender um pouco o cenário que você está entrando, para você se aventurar. Ô, David, quando eu fiz faculdade, eu fiz já um pouco velho, né? Eu acho que com 40 anos que eu fiz faculdade. E depois eu fiz uma MBA. Quando eu terminei a faculdade, fiz uma MBA. Mas lá na faculdade, primeiro, eu não gostei muito de ver o não comprometimento dos alunos. Muitos alunos, uma grande maioria, não são comprometidos. Professores também não eram comprometidos. Eu falei, como está ruim o ensino aqui no país. Então, estou dizendo para vocês, quando você for estudar, você se dedicar. Não fica olhando para o professor, não fica olhando para os outros alunos. Aí você seja o melhor. Graças a Deus eu fui o melhor. Eu fiz de tudo e eu fui o melhor. Até guardei as notas lá em casa, para se alguém duvidar eu posso mostrar. Uhum. Então tem lá minhas notas, não joguei fora, tá lá. Mas ali, quando nós saímos da faculdade, tinha um bar, um boteco mesmo. Boteco, tinha uma mesa de sinuca, e as pessoas tomavam cerveja, as pessoas comiam um bolinho, quase que, sabe, bem coisa simples mesmo, e lotava de gente. E o dono, ele ficou na dele. E ele agiu correto, sabe? Eu não faria isso, mas ele não mexeu em nada, ele deixou do jeito que estava, porque ele estava ganhando dinheiro. Aí alguém viu e falou, construiu um baita do negócio lá dentro, com som, com vídeo, com banda, mas era um negócio, extraordinário. Os primeiros meses as pessoas foram, depois não foram mais, voltaram para o boteco. Por quê? É que você falou, as pessoas que faziam faculdade não tinham dinheiro nem para pagar a prestação da faculdade e atrasavam. Nossa. Como que eles iam ter dinheiro para entrar num lugar sofisticado daquele? Né? No começo, como era novidade, as pessoas foram, mas depois todo mundo voltou para o boteco. É isso, a questão de você ter o bom senso e saber se é esse o lugar. Olha o dinheiro que a pessoa gastou. Ele foi num galpão enorme, ficou muito bonito, gastou um dinheiro e faliu. E o outro do boteco continuou da mesma coisa. Talvez em alguma outra situação, se ele tivesse dado certo, eu ia falar que o cara do boteco estava errado. Verdade. Tá eu acho que nesse caso tem que estudar muito bem, porque está muito relacionado com o ambiente também. Isso mesmo. Porque o cara que está faltando aula, ele não quer esse tipo de ambiente, ele quer um ambiente de bar mesmo. Né? Isso mesmo. Então você vê tantas situações bizarras, você vê tanta coisa que... Quem é que está certo? Por isso que eu falo, você tem que planejar, você tem que analisar, porque um dinheiro é seu, aquele dinheiro que você ganhou foi sacrificado. E para se levantar, principalmente quem está começando, é muito difícil. E ainda tem a zombaria, né? Tem umas pessoas que dizem, cara, não falei que não ia dar certo? Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que... Não vai pensar que tem muitas pessoas que não torcem para sua prosperidade, sabe? Eu avisei. Não, você tem que fazer uma coisa para as pessoas olhar e falar assim, o cara deu certo, o cara é bom mesmo, o cara... Mas é sempre que eu falo aqui, repito, que é tudo questão de fazer um bom projeto, tudo é questão de ter bom senso. Eu sempre falo, pedir direção para Deus, para que você possa fazer o melhor.
E depende não dos outros, né? Depende de você. Porque, mas ele é meu empregado, mas você que contratou e você que vai treinar. A obrigação de treinar é sua, de treiná-lo. E isso é o que a gente passa no dia a dia, né? Então, é legal. Olha, eu não sei se você tem mais alguma coisa para colocar. Eu tenho tanta coisa, mas eu gostaria de deixar para o próximo programa. Nós estamos para fazer uma live, né, Mauro? Isso mesmo, nós vamos fazer uma live, eu vou responder as perguntas. Pode fazer pergunta cabeluda, não tem problema. Eu não fujo, se eu não puder responder, você responde. Nós vamos estar colocando aqui no canal, né, o dia, direitinho, horário certinho. Horário. A gente quer fazer uma coisa, porque às vezes a pergunta que você me faz ou o comentário que eu faço não é o que a pessoa quer ouvir uma outra coisa. Então ela fala, olha, eu gostaria de saber assim, assim. Então a gente vai estar fazendo uma live a primeira vez. Eu já fiz algumas, já fiz uma, mas foi um outro assunto. Mas aqui vai ser a primeira vez, vai ser sobre empreendedorismo. Eu não sei se a gente faz sobre empreendedorismo ou educação financeira. Os dois são bons, né? Os dois são bons, mas acho que não seria bom misturar. Eu acho que poderia começar com o empreendedorismo. Correto, a gente começa com o empreendedorismo, vai respondendo as perguntas. Depois, ao vivo, né? Ao vivo. Legal. É isso aí. Tá bom? Aí, David, eu gostei. Tem muita coisa. Tem muita coisa para passar. Você vê que a gente está nesse assunto, poderia mudar já para outros, mas esse, ele é infinito. Eu assisto muitos vídeos e é tão interessante que eles falam a mesma coisa, mas com outra linguagem. Legal. Com outra roupagem e com outra linguagem, mas é a mesma coisa. Como eu disse, os livros que a gente lê, é do Passbem, tem um que foi escrito há 500 anos antes de Cristo, que foi achado numa caverna, que é o homem mais rico da Babilônia, e que ele fala a mesma coisa que todos falam hoje. Então, quer dizer, não mudou nada. O conceito não estou falando de empreendedorismo agora, estou falando de educação financeira, não mudou nada. São regras básicas, regras simples, mas que precisam ser seguidas. E aí a gente vai batendo um papo, vai descontraindo, porque eu estou aqui para bater um papo. A gente não quer ganhar dinheiro, a gente não quer ficar famoso, a gente não fica falando, dá um toque aí, se você se inscrever no canal, mas é para o seu bem, é para você ter proveito e para você ter uma vida melhor. E eu sei que a gente tem muita coisa para passar, tenho amigos que tem coisas para passar e a pessoa tem que aproveitar essa oportunidade, tá bom, né? Tá bom. Até a próxima, Mauro. Falou, até a próxima aí, pessoal. Obrigado.